Casal 20 acabou de entrar. Boa noite. O casal 20 foi o primeiro a entrar. Clara e Eneilton. Boa noite, Tati. Gratidão aí por ter divulgado a live. Eu quase mandei uma mensagem pra ver se você topa caminhar depois dessa live aqui. Se você não achar loucura, às 10 horas, se você quiser caminhar comigo, eu aceito. Lude, boa noite! Ayane, Clara, Eneilton, Marina, boa noite, sejam bem-vindos, Isabela. Vamos chegando, meu povo, vamos chegando. Hoje tem bastante conteúdo, hein? Meu Deus do céu, às vezes eu acho que eu sou louca, mas tudo bem. Hoje eu passei a tarde inteirinha preparando esta live com um mundo de trabalho nas costas, mas eu passei a tarde inteirinha para preparar esta live. Ayane Soares, boa noite, seja bem-vinda. Vamos falar sobre depressão, o mal do século. Uau, por que será? Por que será que essa doença tão triste, tão profunda está crescendo da maneira como está tão rapidamente, não é verdade? Marcão, boa noite. Solandro, Reginaldo, papai, seja bem-vindo. Ô Marcos, sempre que termina as minhas lives, eu faço o tira-tema da live com meu paizão que tá aí me assistindo. Sabe igual o jogo de futebol? Depois que acaba o jogo tem o apito final, né? Aqueles programas que ficam falando. Então, eu tenho esse programa final aí com meu pai. E esse dia nós estávamos falando, na última live, o quanto que você parece ser uma pessoa bacana, o quanto que as suas perguntas são pertinentes e o quanto que enriquece as minhas lives. Gratidão pela sua participação de sempre, pelas suas perguntas e por trazer tanto conteúdo através de perguntas enriquecendo a live, viu, Marcos? Gratidão. Tema forte, exatamente. Tema forte, tema profundo, tema que precisa ser falado com mais frequência, tema que precisa ser respeitado com mais frequência, né? Um dos motivos que me fez falar sobre este tema hoje é por estarmos vivendo o mês de setembro, setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, né? E nós sabemos que a grande maioria dos casos de suicídio são decorrentes da depressão, né? Então esse é um dos motivos da escolha do tema. Para iniciarmos, aqueles que estão entrando, não consegui ler isso daí não. Sejam bem-vindos, aqueles que estão entrando, Josileide, Cris, vamos fazer os nossos acordos, né? Já estamos em 14, vamos pegar o aviãozinho, vamos disparar pra gente passar cedo hoje dos 30, porque esse tema merece, é um tema que você não precisa ter depressão pra você assistir isso, porque alguém próximo de você tem essa doença. Hoje, uma grande maioria da sociedade sofre de depressão. E aqueles que ainda não sofrem podem vir a sofrer. E com todo esse aumento que já teve até aqui, a tendência de aumentar é maior ainda. Então, esta live aqui, ela não é só para falar sobre a depressão, mas também como a gente pode contribuir para aqueles que estão ao nosso redor para que não acabem desenvolvendo esta doença, ok? Principalmente os nossos filhos. Algo que não existia tanto, hoje está tendo com mais frequência, que é a depressão infantil, que são as crianças sofrendo de depressão. E isso é uma coisa que, se não for trabalhado o quanto antes, é algo que também vai aumentar muito. Então, pessoal, Enéas, boa noite, seja bem-vindo. Gorete mesmo, Gorete Gabriel, vamos pegar aí o aviãozinho e disparar pra galera aí, Fortaleza, Mato Grosso, São Paulo, e eu não sei mais, se tiver alguém falando de algum estado que eu não tenha falado ainda, por favor, coloque aqui da onde fala, beleza? Qual cidade fala, né? Tem aí Lucas do Rio Verde, enfim. Então, primeiro acordo, dispara o aviãozinho aí. Segundo acordo, o coraçãozinho, a live inteira, tá? Se vocês puderem fazer isso por mim, eu super agradeço.
Por que a Rita pede coração, gente? Ela gosta de ver coração? Não, gente. Não é porque eu gosto. Até eu gosto também de ver coraçãozinho, não vou mentir. Mas eu peço isso porque é uma maneira de vocês retribuírem a mim o conteúdo que estão recebendo. Quando eu começo a ganhar muito coração e muita interação ao longo da live, o Instagram ele entende que tá legal e ele vai mostrar depois o meu conteúdo para muitas mais pessoas, ok? Mari, Helena, Luiz, Paulo, sejam bem-vindos. Isabela disse, perdi meu irmão mais velho por depressão. Olha só que coisa triste, né? Você perdeu seu irmão mais velho e eu tenho certeza que existem pessoas aqui que já perderam alguém, pode ser da família, um amigo, algum conhecido, para a depressão, tá? Eu conheço pessoas, eu tenho casos de depressão na família, e não é um nem dois, porque como eu disse, é algo cada vez mais comuns dentro das famílias, né? E nós temos que respeitar e falar mais sobre isso. Então já entenderam? Avião, coração e ficar até o final da live. Meu coração vai explodir de amor e alegria por vocês se ficarem até o final da live. Depressão, o mal do século. O que é depressão, gente? Ai, depressão, todo mundo fala, né? Tem gente que fala banalizando, né? Tem gente que qualquer coisa acha que é depressão. E tem gente que realmente tem. Mas normalmente quem realmente tem a depressão não fala, tá? Isso é regra? Não. Estamos falando normalmente, em maioria, em proporção. Verdadeiramente, na grande maioria das vezes, quem realmente sofre de depressão não fala que sofre de depressão. Agora, aquelas outras histéricas que tá com um sofrimento normal, porque a vida tem sofrimento o tempo todo, e aí tá com aquele sofrimentozinho básico, levou um pé na bunda do namorado, ai, tô com depressão. Não, meu amor, você tá com dor no pé da bunda, é diferente, Você tá com dor do chute, faz parte, tudo bem, né? Então, assim, sofrimento não é qualquer sofrimento que é uma depressão. O sofrimento da depressão é uma dor diferente, tá? A depressão é uma doença, a depressão é uma doença psiquiátrica. O que é isso, gente? Uma doença do seu psique, é uma doença da mente. Eu gosto de falar que é uma doença da alma, tá? Por quê? Porque é algo que a gente não consegue pegar, não consegue identificar. Diferente, você tem uma gastrite. O que você vai fazer? Você vai tomar lá remédios para sua gastrite. Você tá sofrendo de pedra no rim. Você vai tomar lá o remédio de pedra no rim. Você vai fazer uma dieta. Você vai muitas vezes entender qual que é a causa, né? Enfim, a gastrite é nervosa, tal. A depressão não, é uma doença da alma que muitas vezes você não encontra a explicação para ela. Às vezes consegue encontrar? Consegue. É uma depressão proveniente de uma perda de alguém querido, uma depressão pós-parto, né? É uma depressão devido ao uso de substâncias. Nós vamos falar aqui várias coisas que geram a depressão, né? Mas existe depressões crônicas que você não identifica, é a dor da alma. Você não sabe o motivo que desencadeou aquilo, o que faz a pessoa ter aquilo, aquela dor, aquele vazio, ok? Depressão é complicado quando não se tem noção do que é e como lidar com ela. É realmente, Neilton, muito complicado. Germana, boa noite. Germana, pega o aviãozinho e mande pros amiguinhos. Liliane também. Pega o aviãozinho aí pra mandar pros amiguinhos. Então, é uma doença da mente humana. Gostei do que a Tati falou aí, exatamente, estava aqui para eu falar também, é uma doença silenciosa, exatamente, muitas vezes você lida com uma pessoa boa parte do seu tempo, do seu dia a dia, e você não sabe que aquela pessoa sofre de depressão. Isso é muito comum até em casos de suicídio, você não acreditar que aquela pessoa foi capaz daquilo porque você nunca imaginou que aquela pessoa sofresse de depressão. Por quê? Porque é uma doença silenciosa, oculta. A pessoa por muitos anos ela sofre calada, contida, abafando aquela dor, aquele vazio, aquele oco dentro dela. Ok? Pode acontecer em qualquer idade. Isso está cada vez mais comum em qualquer idade. É claro que em números de estatística, a terceira década, o que quer dizer isso? Lá para casa dos 30 e poucos anos, ela é mais comum. Boa noite, Fernanda, Alexandre, Cris. Pega o aviãozinho aí e dispara para os amigos. Ela é mais comum na terceira década, ou seja, a partir dos seus 30 anos, em números estatística. Mas ela
pode ocorrer em qualquer idade e está cada vez mais acarretando os adolescentes, atingindo os adolescentes. Está cada vez mais diminuindo essa estatística de idade, ok? Boa noite, Rafa. E a grande maioria, como eu já disse no início, né? Por isso que nós estamos aqui com essa live também, em homenagem aí ao mês de prevenção do suicídio. E na grande maioria os casos de suicídio são decorrentes de pessoas que sofrem de depressão e acabam findando com a sua própria vida, o que é algo muito triste, tanto para aquele que parte quanto para aqueles que ficam. É uma dor e uma marca eterna, ok? Então, assim, é uma das maiores causas que geram isso, né? Existe a crônica. O que é a crônica? É aquela depressão que ela vai te acompanhar pela vida inteira. Que é aquela pessoa que tem aquilo muito forte, muito profundo, e ela vai ter que tratar a vida inteira desta doença, ok? Existe aquelas decorrentes. O que é isso? O que é recorrente, perdão? A depressão recorrente é aquela que você teve uma vez, e muitas vezes você tem a primeira leve, aí a segunda vez que você tem ela é mais forte, e se você não tratar, não procurar uma ajuda, cada vez que ela voltar, ela vai vir mais forte, mais intensa e mais profunda, causando mais danos para a sua vida, tá? Então, todos os tipos de depressão, seja a crônica, que já está ali, infelizmente faz parte da sua vida o tempo todo, ou seja, aquela recorrente, ambas precisam ser tratadas, precisam de ajuda e acompanhamento. Boa noite, Carminha, Lurdinha, sejam bem-vindas, gratidão aí pela presença de vocês. Ok? Quais são as causas da depressão, gente? Nossa, eu acho que essa é a pergunta que a grande maioria dos seres humanos tem dentro de si, né? Independente de sofrer ou não de depressão, a grande maioria dos seres humanos perguntam sempre o que gera essa depressão, gente? O que gera essa dor tão profunda? Esse vazio, como é que eu posso dizer? Essa falta de sentimento, né? Algo tão profundo. Você às vezes olha pra pessoa, você não entende. A depressão não tem como entender. Esse é o grande mal do ser humano diante da depressão. Ele quer entender algo que não dá pra entender. Aí ele olha pra pessoa que tem depressão e fala assim: você tem tudo, por que você está assim? Mas aquela pessoa não quer estar assim, caramba. É uma doença, meu, que você tem que respeitar. E a pessoa que tá de fora olha, aponta o dedo e fala: gente, mas você tem tudo. Nossa, como que ela se jogou do 20º andar deixando 3 filhos? Era uma mãe tão carinhosa, era um pai tão amoroso. Como ele teve coragem disso? Como? Mas por que? É fraqueza. Olha, eu arrepio, eu tô arrepiada. É um tema muito profundo, é uma energia muito forte. Porque as pessoas julgam uma dor que só quem vive, só quem sente sabe o que é. E é muito fácil o outro falar, o outro julgar, o outro desdenhar. É falta de Deus, é falta de fé, é falta disso, é falta daquilo. Nós temos padres, nós temos pastores, muitos líderes de igrejas que sofrem de depressão ou já sofreram em algum momento da sua vida. Então não é a falta de Deus, né? Como podemos identificar que uma pessoa está com depressão? Eu vou adiantar, vamos lá, porque se eu não responder agora, você vai economizar mais perguntas. Eu não quero que você economize perguntas, Marcão. Boa noite, Thiago Ferreira, CBA, sejam bem-vindos. Hoje o ser humano, as pessoas, elas estão tendo muita dificuldade de identificar que o outro não está bem. Por quê? Porque está existindo cada vez mais um distanciamento do outro. Isso também como é que eu posso dizer, recorrente, né, proveniente, como é que eu posso dizer, é fruto do mundo virtual, do mundo digital, que é um engano. As pessoas acham que estão mais próximas, mas na verdade elas estão mais distantes. Então, quando você me pergunta como identificar,
primeiro você tem que ter uma sintonia com o outro. Essa sintonia está cada vez mais fragilizada. As pessoas nem sequer mais ouvem a voz da outra. Ela manda mensagem. Mensagem, você não sente a energia. Você não consegue, pela leitura de texto, sentir se o outro tá bem, se o outro não está. Mas o depressivo, normalmente, ele se isola muito, ele esconde os seus sentimentos, tá? Ele quer sempre estar só. Ele foge, normalmente, do meio, do âmbito social. Ele tem momentos muito grandes de reclusão, de querer estar solitário. Tem muitas pessoas que, mas era tão feliz no ambiente externo. Tá, mas aquele ambiente externo representava quantos por cento do tempo do dia dele e da vida dele, né? Então, é pouco. Então, ali durante 1 horinha na semana, durante um encontro da igreja, que era uma vez por semana só e durava 1 hora, ele era a pessoa mais feliz do mundo. Mas, na grande maioria do seu tempo, ele estava calado, contido, só, solitário, não se abre tanto. As pessoas que sofrem de depressão, elas têm dificuldade em se abrir, em falar o que você sente. Porque muitas vezes o que elas sentem, nem elas conseguem explicar o vazio e a tristeza e o sofrimento que está dentro delas. Então, uma maneira de identificar é o comportamento, Marcos. É ver como está o comportamento dessas pessoas. E normalmente é esse tipo de comportamento recluso, fechado, tá? E que é algo que está cada vez mais difícil de ser identificado. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais distantes. E quando eu falo distantes, não é distante daquele que mora fora da sua casa. Dentro dos próprios lares, os integrantes de dentro das casas, os pais, os filhos estão cada vez mais distantes. A mãe e o pai tá na sala, o filho tá no quarto de porta trancada e ninguém sabe o que o filho tá fazendo lá dentro, o que a filha tá fazendo, o que o filho tá assistindo, o que a filha tá assistindo. Esse mundo aqui, isso daqui que tá na minha frente, esse mundo, é um mundo mesmo que está na minha frente me filmando, chamado celular, ele te leva para onde você quiser. Ele te traz informações tanto benéficas como negativas. Então você não sabe se aquele adolescente, se aquela jovem tá usando aquilo como algo bom ou como algo ruim, que acabe com a sua autoestima, que acabe com o seu amor próprio, com a sua autoconfiança, tá? Gente, nos últimos anos, 6, 7 anos, quantos desafios, que eu não vou falar nomes, que eu tenho medo do Instagram me derrubar, quantos desafios apareceram-se aí na internet que leva o jovem ao suicídio, que leva o jovem a se mutilar. Olha que coisa louca. Então você não sabe o que o jovem que está no quarto, e não precisa ser jovem, pode ser uma adolescente, tá fazendo. Então, ao mesmo tempo, próximo, distante. Isso é muito complicado. Adelise, seja bem-vindo, ok? Depressão não escolhe idade, sexo, nem classe social. Show de bola, Enéas, é isso mesmo. Não escolhe nada disso. Ela pode acertar no alvo qualquer ser humano. Pessoal, não economiza no coração, não. Coloca coraçãozinho pra Rita, tá? As causas da depressão. Eu falei pra responder o meu amigo Marcão. Agora vamos falar de quais... Eu trouxe 3 principais causas da depressão. Primeira, ela tem 40% dos casos, isso que eu tô falando é de acordo com a OMS, tá? Então, a Rita não trouxe da cabeça dela. Lembra que eu falei pra vocês que hoje eu fiquei a tarde inteira pesquisando esse tema pra não falar besteira, ainda mais que existe muita estatística. Beleza? Então, 40% dos casos de depressão são genéticos. É triste, eu sei. É triste. Então, se são genéticos, são herança genética, é uma doença que você herda geneticamente, beleza? Mas isso não quer dizer que você precise se sentir culpado ou culpada se você tem e seu filho vem a ter. Também você não tem que se culpar. Acontece. Agora, se você é um adulto que sofre de depressão e você vem a ter um filho ou uma filha, isso quer dizer que você precisa ter uma atenção redobrada sobre aquela pessoa, sobre aquele filho, sobre o seu filho ou a sua filha.
Então você precisa estar mais antenado sobre o comportamento dele, como que ele age, se fica muito recluso, se não fica, se tem facilidade para fazer amigos ou não, tá? Prazer, como que é o prazer, como sente prazer. A pessoa que sofre de depressão, ou ela tem a depressão, ou ela tem a tendência, perdão, a ter a depressão, porque tem gente que ainda não tem, mas já tem uma tendência. Ela tem muita dificuldade em encontrar prazer na vida. É isso mesmo, uma dificuldade de se sentir feliz, porque a felicidade ela é momentânea, né? Ela não mora com a gente o tempo todo. Quem dera pudéssemos sermos felizes o tempo todo, né? Nós temos momentos de prazer, que aí está ligado à felicidade, né? O sentimento de plenitude, de felicidade, satisfação. Então a pessoa que tem uma tendência, já uma predisposição a ter a depressão, ela já tem uma dificuldade em achar prazer, ela é mais apática. Aí você pensa aí, quantas crianças você conhece que é mais apática? Que tem dificuldade até de dar aquela gargalhada, que tem dificuldade de expressar alegria? Quantas? Bastante, né? Hoje em dia, cada vez mais. Pessoal, eu quero chegar nos 30, eu quero passar dos 30. Ajuda eu aí com o aviãozinho, hein? Quem tá entrando aí, Conexão Coxa Soares, vamos pegar o aviãozinho aí, Adriele Oliveira, e vamos chamar os amigos aqui para participar desta live, ok? Então, primeiro, genética, tá? 40% dos casos é devido à genética. Depois nós temos a bioquímica cerebral. O que é isso, bioquímica cerebral? É que o nosso cérebro, boa parte dos casos de depressão, ele tem uma deficiência nas substâncias cerebrais chamada noradrenalina, serotonina e dopamina. Ou seja, a causa relacionada à bioquímica cerebral é essa deficiência dessas três substâncias. Esse é um dos outros motivos que leva o indivíduo a ter depressão. Por isso que a maioria dos medicamentos para a depressão contém essas substâncias que eleva, enfim, que faz você equilibrar o que está faltando, essa deficiência aí de produção. E a terceira, que é algo que está cada vez mais aumentando, que essas duas primeiras, gente, ela é meio que não é culpa sua, né? Não que essa terceira vai ser culpa sua, não é isso, eu não tô aqui para culpar ninguém, tá? Longe disso. Mas essa terceira aqui tem muito a ver com a sua experiência de vida, com a sua forma de viver, com a sua, como é que eu posso dizer assim, com os seus maus hábitos, né? Com o que você faz da sua vida, com as escolhas que você tem para a sua vida. Boa noite, Ronildo. Dispara aviãozinho aí, Ronildo. É o eventos vitais. É o terceiro aspecto que gera a depressão e está relacionado ao seu modo de viver. Suas experiências, seus vícios, por exemplo, o vício. O vício é algo, seja o vício de qualquer coisa. Eu poderia falar álcool e drogas, mas o álcool é uma droga, né? Mas a gente sempre fala álcool e drogas, mas o álcool é uma droga, né? Então, o uso de entorpecentes, de álcool, né? Até os vícios hoje por games, isso mesmo, os vícios por games, por esse mundo digital aí. Todos esses vícios, uma vida com vícios, é algo que proporciona a depressão, não só a depressão, mas também a esquizofrenia, né? E ela, com o uso abusivo por muito tempo, ela desencadeia doenças psiquiátricas, não só a depressão, mas como outras também, né? Bipolaridade, esquizofrenia, enfim, a depressão é uma dessas doenças, tá? Então a forma como você cuida da sua vida, os seus hábitos contam muito. Você é uma pessoa que não tá nem aí pros outros, que vive uma bomba relógio, que não favorece as suas relações humanas, não se importa em ter uma boa relação com o outro, não tá nem aí pro outro. Pode ser que em algum momento da sua vida isso venha a acarretar sobre você e você entrar num estado de depressão e solidão, ok? Muitas vezes a depressão está ligada à solidão. Nem sempre. Tem pessoas que não são só, que tá lá dentro de uma família linda
e tem a depressão, mas muitas vezes a depressão é proveniente da solidão. Dentro desse momento de pandemia, a depressão aumentou demais da conta em pessoas que nunca tinham tido. Começou a aparecer principalmente uma predisposição. Por quê? Devido à solidão. Você não poder estar com as pessoas, você não poder sentir o contato físico, a energia, você não poder ir numa padaria de esquina, gente. Principalmente os idosos. Principalmente os idosos, que com o passar do tempo já vai tendo algumas perdas de substâncias, de produção, né, que é natural com o passar da idade, e aí de repente terem que ficar reclusos e muitos sem nem sequer poder ver seus netos, seus filhos, complicado. Então esse aumento da depressão durante a pandemia aumentou muito, muito mesmo os casos de depressão e pessoas tendo que tomar medicamentos para esta doença, ok? Coraçãozinho, por favor, que tá quietinho. Ale Janaína, boa noite, seja bem-vinda. Mamãe, satisfação. Todas as suas amigas estão me assistindo, menos você. Que coisa, não? Vamos lá. Marcos, aqui entra, Marcos. Mais um pouco complementando a sua pergunta, tá? Eu não fui tão a fundo pra não perder o roteiro aqui da live. Mas eu vou falar agora sobre os sintomas da depressão, Marcão. Então entra aí na sua pergunta sobre como identificar a depressão no outro. Agora nós vamos falar dos sintomas, vai complementar a resposta que eu te dei, ok? Humor depressivo, sensação de tristeza. O que é o humor depressivo? Sabe aquela roda, aquele momento gostoso que sempre às vezes tá todo mundo feliz, rindo, e tem aquela pessoa que tá sempre fechada, o semblante fechado, as pálpebras caídas, a sobrancelha meio assim, distante. Presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. Distante. O depressivo muitas vezes ele está ali, mas a sua mente não está. Ele está distante procurando algo que ele não encontra, que é a razão do que ele sente, e ele não entende, porque não tem explicação para a depressão, ok? Perdi um amigo porque estava com dívidas, tirou a própria vida. Então, aí a gente tem que ver se é por depressão ou se for porque não aguentou a pressão, né? Enfim, tem várias causas, mas é algo muito triste. Independente da causa, é algo muito triste, né? Então, o humor depressivo, sensação de tristeza, essa pessoa normalmente ela sente aquela dor no meio do peito, aqui no coração. É uma pressão dentro dela. E dentro dos relatos que eu já ouvi de pessoas, de pacientes com depressão, é uma dor profunda aqui, sabe? Um aperto, é como se pegasse o coração e espremesse, é um aperto dentro de si, ok? Autodesvalorização e sentimento de culpa. Essa pessoa se desvaloriza muito fácil, porque ela tem algo, ela tem uma doença, ela tem algo que ela não consegue controlar, né? Ela sente algo que ela não entende, ela não consegue controlar, ela não sabe por que ela é assim, e o que? Se sente culpada. Principalmente aquelas pessoas que são pais de família, mães de família, se sente uma culpa enorme por ser assim, por não poder, por não conseguir demonstrar felicidade, euforia, prazer, e não consegue. Johnny, boa noite, seja bem-vindo. Entendem, pessoal? Então esse é um dos sintomas. Tudo parece vazio. É o sentimento, essa frase diz muito. O que o depressivo sente? É o sentimento da falta de sentimento. Olha que coisa doida, gente. Mas é isso, é bem isso. É o sentimento da falta de sentimento. Não tem vontade, não faz sentido levantar da cama para uma pessoa que muitas vezes não está medicada, que não está tratando. Levantar da cama é um sofrimento maior ainda, porque não sente vontade, não tem vontade, não tem forças para lutar, para enfrentar o seu dia, ok? Insônia. Insônia é engraçado, porque ao mesmo tempo que tem insônia, tem sonolência. Olha que coisa doida. Você não consegue dormir,
Mas ao mesmo tempo você fica sonolento o dia inteiro, mas não consegue dormir profundamente, a não ser com remédios. Não consegue desconectar, se desligar, tá? Falta de energia, preguiça, cansaço, fadiga. Tá sempre cansado, tá sempre sem vontade. Nunca quer nada, nunca topa nada. Vamos fazer tal coisa? Ai, não quero. Vamos, não quero. Enfim, que minha mãe tá falando, por isso que não gosta de ficar só. E tá certa mesmo, porque ficar só é difícil demais, tá? Então esses são os principais sintomas. Olha, eu nunca tive uma depressão, graças a Deus, mas respeito muito quem tem. Como eu disse, eu tenho casos na família de pessoas que sofrem de depressão. Mas eu tive um episódio na minha vida que eu acho que eu não cheguei a ir a médico, nada, durou 5 dias. Mas eu acho que foi uma depressão pós-parto, que foi no meu segundo filho, da minha filha. Eu fiquei 5 dias chorando. 5 dias. E não me perguntem por quê, porque não tem explicação. Não tem. Eu olhava pra ela e eu chorava, e eu chorava. E eu não sei, era uma torneira ligada, uma dor, uma coisa estranha. E minha mãe perguntava, mas o que foi? Eu não sei se foi efeito da anestesia, porque durou 5 dias, depois passou. Graças a Deus não precisei ir ao médico ou tomar remédio, mas se precisasse eu iria tranquilamente. Até porque em casos de cesariana você tem um tempo pra ver se vai passar o efeito, porque tem a ver também com a anestesia que você toma, e se não passar você tem que procurar ajuda e enfrentar. Não adianta correr. Mas esses 5 dias eu não sei dizer o que era aquilo. Não foi uma depressão profunda, não foi, mas o pouco que eu resvalei lá, eu não quero sentir isso nunca na minha vida. Porque é algo sem explicação. Eu chorava, era uma torneira, achava que ia desidratar e não tinha causa, e eu não conseguia parar, e eu não conseguia olhar para aquele bebê e falava, gente, precisa de mim, o que eu vou fazer? Enfim, minha mãe ficou igual uma gata, né, em cima da minha filha, com medo de eu fazer uma loucura, imagina, mas eu não iria fazer, né, mas enfim, né, vai saber, né, a gente tem que, né, respeitar. Então, assim, eu imagino que seja algo muito doloroso mesmo. O pouquinho ali que eu vivi em 5 dias, não desejo isso pra ninguém. Passei por uma depressão pós-parto e muito ruim. Olha aí o que a Germana tá falando. Ela já deve ter chegado ao ponto de ser diagnosticada, né? Enfim, é algo bem complicado mesmo, né, Germana? E qual que é o tratamento para depressão, gente? Primeira coisa, tire o preconceito da sua vida. Tire o preconceito da sua vida. Se você se identificar com algum desses sintomas, se você se identificar com esta live, você ainda não procurou ajuda, por favor, o preconceito, essa questão da crítica externa, do que vão pensar, isso vai acabar com a sua vida. Não tenha medo de enfrentar, não tenha medo de lutar por você, não tenha vergonha da depressão. Então o tratamento ele é medicamentoso e psicoterápico, sendo sempre acompanhado pelo psiquiatra, que é quem pode prescrever medicação, porque psicólogo não prescreve medicação, ok, gente? E por um psicólogo. Esse é o melhor dupla. Ai, gente, tem gente que só trata com psiquiatra. Bom, eu acredito que precisa existir um psicólogo aí na parada. Ai, Rita, você acredita nisso porque você é psicóloga? Não, não é porque eu sou psicóloga. É porque a psicoterapia, a terapia mesmo, é o psicólogo quem vai fazer. O psiquiatra vai fazer o quê? Prescrever na grande maioria das vezes. Existe psiquiatras que fazem psicoterapia? Existem, mas é cada vez mais difícil você encontrar. Normalmente é uma consulta por mês, uma a cada 2 meses, 3 meses. E a pessoa que está sofrendo de depressão, ele precisa ser assistido com mais frequência, tendo um acompanhamento mais profundo. E isso o psicólogo vai poder fazer por você, ok? Então, psiquiatra e psicólogo, dupla perfeita para quem sofre de depressão.
Sente fome e não tem vontade de comer. É a falta de vontade, é o vazio, é a falta de vontade. Gostei do que escreveu Tati. Sente fome porque o organismo precisando que você se alimente. O nosso organismo, ele corresponde. Mas a sua mente, a doença da mente, lembra? Não tem a vontade de se alimentar, né? E por que a doença do século? Por que a Rita colocou depressão, a doença do século? Já falei aqui no começo, né? Mas nas últimas décadas, a depressão teve um aumento. Gente, olha que coisa triste que eu vou dizer. Deixa eu tomar uma água antes. Olha que coisa triste que eu vou dizer pra vocês. Nas últimas décadas, a depressão aumentou 50% os seus números. Veja bem, 50% de aumento de casos de depressão. Ai, Rita, você acha que vai diminuir? Não, já falei no começo da live, eu acho que isso daí vai aumentar e vai aumentar muito mais. Nós vamos falar já mais um pouquinho o porquê. Ocupar sempre a mente, legal também, Marcos. Tem vários tipos de terapias alternativas, mas tem que existir um respeito que é uma doença. E se é uma doença, precisa do profissional médico, precisa ser assistida de uma maneira mais coerente. Então, tem gente que vai tomar chá, que vai em curandeiro, que vai... Tudo bem, você pode tomar chá, você pode ir em curandeiro, você pode fazer tudo isso. Cada um tem a sua fé e a sua crença. Mas precisa procurar por um profissional especializado naquela doença. Pode procurar tudo o restante. Deus é muito importante, a igreja sempre é muito importante. Move céus, move terra, com certeza. Mas é necessário procurar um profissional da saúde. Eu gosto também de ficar sozinha, olha que legal. Vamos lá. Então, tornou-se uma das doenças cada vez mais comum na sociedade, no dia a dia. Cada vez mais comum ouvirmos que fulano está sofrendo de depressão, que o filho adolescente do conhecido seu está sofrendo de depressão, a filha adolescente tentou suicídio, não conseguiu, está sofrendo de depressão. Então é algo que na nossa rotina está cada vez mais frequente, né? Por quê? Porque está tendo um aumento de caso estrondoso. E me diga, o que proporciona esse aumento? Agora a Rita vai até se acomodar melhor, porque agora não é mais estatística, agora é a Rita. Agora acabou a estatística, acabou o Google. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho de live. Ótimo, mais ou menos metade da live, porque agora não é mais estatística, não é mais Google. Agora nós vamos falar das perebas dos infernos, perdão da expressão. Mas o que nós vamos falar agora? O porquê que tá aumentando tanto caso de depressão no mundo? Claro que tem os genéticos, que tem aqueles que têm a deficiência das substâncias cerebrais. Claro que tem esses que a gente não tem o que fazer. Mas e os outros? E os outros que estão ligados ao nosso dia a dia, aos nossos hábitos, às nossas relações interpessoais? Cada vez mais as relações interpessoais estão fragilizadas, estão vazias, estão deixando de existir. Amizades supérfluas, relações distantes. Ai, eu tenho um monte de amigo, minhas redes sociais bomba. Eu tenho mais de 3.000 amigos e na verdade você não tem nenhum amigo que verdadeiramente olhe para você e fala: você tá bem? O que foi que você tá assim? Você tá estranho, você tá diferente? Tá tudo bem com você? Alguém que realmente saiba e identifique o dia que você não tá legal, que consegue identificar que a sua voz não tá boa. Isso está escasso. As pessoas estão cada vez mais distantes. É aquilo que eu falei no começo da live. Você não sabe o que seu filho adolescente está fazendo no quarto. Semana passada, a minha sobrinha chamou 2 priminhas pra dormir na casa da minha mãe. Nós estávamos todo mundo lá acampado, porque eu durmo na casa da minha mãe, tá, gente? Final de semana eu pego minha malinha, eu, meu marido, meus filhos, e eu vou dormir na casa de mamãe. Até hoje eu durmo na casa de mamãe. Tá bom, se isso é pereba, se isso é virtude, eu não sei, mas eu amo dormir na casa dela.
E aí nós estávamos todo mundo lá, acampado. Eu entrei no quarto, as pré-adolescentes estavam todas as 3 no celular. Aí eu falei, não, gente, pelo amor de Deus. E na idade de vocês, eu tava falando dos menininhos que eu gostava na escola, das bagunças, sonhando com o primeiro beijo. Ou algumas já tinham beijado. Enfim, tava brincando, tava conversando. E se não tá mais na idade de brincar, tava conversando, desabafando, falando mal da amiguinha, tava interagindo. E a cena que eu vi ali era o quê? Fisicamente, elas estavam próximas, mas na interação e na comunicação elas estavam totalmente distantes, cada uma no seu mundinho do celular. Ali, aquele retrato, é o retrato do mundo hoje. Não é ali daquele quarto, daquela família. Não! É o retrato do mundo, das pessoas hoje que saem para jantar em roda de amigos e ao invés de curtir aquele momento e viver aquele momento e sentir o prazer daquele momento, lembre-se, a felicidade está nas entrelinhas da simplicidade. É ali que está a felicidade, é ali que ela mora, é ali que ela habita, nas entrelinhas da simplicidade. Não! Ao invés de você viver aquele momento, sentir aquele prazer, o que você está fazendo? Você está viajando no celular, você está sonhando em estar em outro lugar. Olha que praia linda, olha esse mar azul, olha isso daqui. E você está sonhando ao invés de viver o agora, sentir. Lembre, sentir, ser, viver na essência. Os casais, a mesma coisa. Os casais não conversam mais. Qual que é o maior inimigo do casamento? Falta de comunicação. Esse é o maior inimigo do casamento. Tá? Olha, eu tenho um relato que eu ouvi uma vez. É uma mãe contando que ela exigiu que o marido parasse de mexer no celular dentro de casa. Por quê? O filhinho de 2 ou 3 anos, não lembro quanto que o guri tinha na época de idade, hoje já tá maiorzinho. E ele pegou os hominhos e começou a fazer que os hominhos estavam mexendo no celular, imitando a cena do pai. E ficava no celular, botava os hominhos para assistir o celular. Por quê, gente? Por quê? Espelho. Nós, pais, somos espelho dos nossos filhos. Tá? Então, assim, a criança, o quê? O espelho fica no celular, a criança tava o quê? Entendendo o quê? Que a vida é ficar no celular. Então, os hominhos ficavam no celular, os bonecos lá ficavam no celular. Então, as relações estão cada vez mais distantes. O casamento está sendo quebrado, acabado, falido pela falta de comunicação. O marido deita de um lado na cama com o celular, a esposa deita do lado da cama com o celular, no carro enquanto está indo para o trabalho, enquanto um dirige, o outro está no celular. E senta na mesa no celular e sai para jantar no celular, porque você vê até a pandemia, quando tava podendo sair, os casais na mesa, cada um com o celular, e ao mesmo tempo que estão próximos fisicamente, estão distantes, enquanto ser, enquanto alma, estão distantes, não estão vivendo aquilo. E aí as experiências estão supérfluas, estão rasas, vazias, sem motivos. Por isso que as crianças de hoje em dia estão cada vez mais apáticas. É muito natural hoje você encontrar crianças sem brilho. E criança é para brilhar, gente. Criança tem que brilhar. Criança tem que irradiar brilho, alegria, felicidade. Tem que transbordar amor. É isso que criança representa, independente da educação ou não. Criança tem que transbordar amor. Tá? E não, as crianças hoje estão fechadas, sem brilho. Por quê? Porque o pai ou a mãe fala mais no celular que ele, dá mais afeto e atenção pro raio do WhatsApp do que pro filho. Não tem paciência. O filho tem que quase que comprar uma hora do pai ou da mãe para ter a atenção. Ai, peraí, filho, peraí, que papai e mamãe tá respondendo aqui. Ai, peraí, deixa eu responder aqui, seu Sérgio. Ai, peraí, eu tenho que ouvir esse áudio. Peraí, fica quieto, guri, fica quieto, cala a boca. E aí? Como é que não vai aumentar a depressão? Como? Como que não vai aumentar a depressão? Nesse mundo de fantasia aí. Hoje eu postei uma coisa lá, falando sobre isso. Próximos, porém longes, distantes
longes, próximos, porém distante. Mudanças de ritmo de vida. Isso é uma das coisas que está aí proporcionando o aumento da depressão. Os super-homens e as super-mulheres. Chegamos para dominar o mundo. Faço isso, trabalho tantas horas por dia, vou na academia todo dia, acordo às 5 da manhã para correr, aí eu vou pro trabalho, eu saio do trabalho, vou pra academia, eu saio da academia, vou pra minha pós, eu saio da minha pós, e eu sou demais, porque eu faço um monte de coisa. Você é um besta, você é um besta que tá aí, sem viver a vida, sem parar pra respeitar, pra respirar, pra viver, pra sentir. Tá aí correndo igual um tonto no trânsito, fica mais tempo no trânsito do que tudo na vida, e tá achando que tá abafando. E dentro fica querendo ter tudo, e dentro de você não sente nada, não tem nada, porque quer tudo e não sente nada. Amigos virtuais corrigem opinião sobre problemas virtuais. Tudo virtual, tudo virtual. Gente, ai meu Deus, não era pra falar, mas vou falar. Eu fico vendo hoje, tudo é virtual, tudo é perfeito, as fotos são perfeitas, as pessoas não têm nem mais um umbigo nas fotos, vocês entenderam, né, gente? Photoshop. As pessoas estão lindas nas fotos, é tudo perfeito, é tudo família perfeita, margarina, família margarina. É tudo lindo, o mundo virtual é lindo e o mundo real tá escasso. Mas e daí se tá escasso? Eu vivo um mundo virtual. Vive mesmo? Será que você vive realmente? Você finge que vive, você acha que vive. Que dentro de você tá sem pulsar, tá sem fogo, tá sem energia, tá sem realização, tá sem plenitude, faz horas que tá nesse vazio, tá? Jogando bola na rua, ô delícia, né? Caramba, eu fico vendo, olha, é difícil, viu? Mente de um milionário. Uau, gente, mente de um milionário acabou de entrar. Ixalá, muito ouro. Tomara que é prosperidade entrando aqui nessa live. Seja bem-vindo, mente de um milionário. Deixe todo mundo milionário aqui, por favor. Ok? Deixa eu ver. Sentimentos vazios, valores. Show, vamos falar sobre os valores. Os valores, quais são os seus valores? Quais são os valores dos seres humanos hoje em dia? O que é isso, Rita? O que você quer saber? O que é valores? É o preço? Quanto custa? Não, meu amor, não é quanto custa. Quais são os pilares do seu ser, da sua existência? Quais são os valores que você não abriria mão na sua vida? Ai, nunca parei pra pensar nisso, então pare e pense. Quais são os seus valores? O que você valoriza na sua vida? O quê? Você sabe? Esses dias eu tava tendo uma reflexão, às vezes meu marido fala assim, você tá distante? Aí eu falo, peraí que vai parir. Vai parir. Ele fala assim, vai parir o quê, mulher? Eu falo, vai parir um pensamento, uma reflexão. Eu acho que uma vez, eu não lembro quem que perguntou aqui, Rita, foi a Neuza, faz dias que a Neuza não aparece, tia do Eneilton, lá de Mato Grosso do Sul. Ela perguntou assim, você sempre faz reflexão? Eu falo, olha, do nada vem uns trem na minha cabeça e a gente anota. E eu tive uma reflexão do seguinte, gente. Qual que foi a reflexão que eu tive? Quando você não consegue encontrar o prazer dentro do seu lar, quando o prazer que você sente de viver não habita dentro do seu lar, é porque algo tá errado. Algo tá errado e você precisa reavaliar os seus valores. Daí foi insight da Rita. Eu vou escrever, já tô com o post pronto. Você precisa reavaliar os seus valores. Como assim? Se o seu prazer, se você só consegue sentir prazer sentado num bar bebendo com os amigos, você precisa reavaliar os seus valores. Você pode até ter prazer sem problema algum sentado num bar bebendo com seus amigos. É gostoso estar com seus amigos. Claro que é gostoso. É gostoso tomar uma birita com os amigos, uma serva bem geladinha. É gostoso, não tô dizendo que é errado. Mas se o seu prazer começa a morar apenas externamente e você não consegue sentir prazer dentro do seu lar, alguma coisa não tá indo bem. Você tá precisando reavaliar algumas coisas, alguns valores.
porque é sinal que o seu prazer não está habitando dentro de você. E se o seu prazer não habitar dentro de você, como você vai sentir vontade, satisfação, prazer, querer lutar? Como? Como? Difícil. E o que é a depressão, gente? O que é a depressão? Falta de sentimento, falta de vontade, um vazio, um oco, algo. E vazio, oco, é o que representa hoje a grande maioria das vidas dos seres humanos. A forma de viver. Não é real, é virtual, é vazio, porque só mora lá no celular. Aquilo lá só existe no celular, iPad, tablet, computador, sei lá mais o que. Aquilo lá só existe ali. Então não é real, é vazio, é oco. Então é por isso que esse raio dessa doença está aumentando e vai aumentar mais, infelizmente, porque as crianças estão solitárias, estão esquecidas, estão sendo esquecidas nesse mundo virtual dos infernos, estão sendo esquecidas para não dar trabalho, a mãe dá o celular para ela não chorar, o pai dá o celular, dá o tablet para ele ficar quieto, para ter paz, para poder, sei lá o quê, para poder deslizar. Eu vou dar o celular para essa criança ficar quieta, para eu poder mexer no celular, para eu poder conversar com os meus amigos. Próximos, porém distantes. Esse é o lema das gerações atuais. Próximos, porém distantes. Andem num shopping, andem nos lugares onde frequentam os adolescentes. Andem nas áreas de lazer dos prédios. Eu moro em prédio, onde eu moro tem um monte de torre, é umas criançadas brotando para tudo quanto é lado. Aí você chega perto, estão todos sentados nos bancos de madeira, cada um no seu celular. Ninguém tá pulando amarelinha, ninguém tá esconde-esconde. Ninguém. As brincadeiras de hoje são diferentes das brincadeiras da década de 80 e 90. Muito. Eu não acho que as brincadeiras deveriam ser as mesmas. Eu não acho, o mundo muda e a gente tem que acompanhar. Mas eu acho que alguma coisa tá errado. Não tem que ser as mesmas brincadeiras? Tudo bem. Não tem mais graça aquelas brincadeiras para esses jovens? Tudo bem. Mas não é normal do jeito que tá. Não é normal porque faz mal. Faz mal. Crianças intolerantes. Crianças sem habilidade para frustrar-se. Não consegue se frustrar. Não tem tolerância para frustração. Hoje estão dizendo, eu ouvi essa semana de 2 pessoas. Eu tava lendo, essas 2 pessoas acho que devem ter lido o mesmo artigo, ou tem vários artigos falando disso, que a adolescência hoje vai até os 34 anos, que tá comprovado em estudos que hoje a adolescência vai até os 34 anos. Pelo amor de Deus, gente, caramba, meu, como assim? A adolescência desses tempos atuais vai até os 34 anos, que as pessoas vão começar a sair de casa e pensar em casar com 34 anos? Que é isso? Não tá normal. Não tá normal. E como é que vai estar essas pessoas? E a depressão? Né? Enfim, pessoal, é isso. Temos que respeitar. Mas muito além de respeitar a depressão, que merece o nosso respeito, merece que a gente não julgue, que as pessoas julguem menos, mas muito além do respeito, precisa existir a prevenção da depressão. Temos que olhar mais para aqueles que estão aos nossos redores. Temos que olhar mais para os nossos filhos, jovens, adolescentes, sobrinhos, sobrinhas, afilhados. Temos que olhar mais para esses jovens, que o maior alvo da depressão vão ser eles. Eles vão ser o maior alvo da depressão. Ok? Pessoal, se alguém quiser fazer o selfie da live, que é aquele print lá, podem fazer. Vocês postam no story de vocês, marcam a psicocoach.ritadade, manda no meu direct para eu poder repostar, beleza? Querem que eu faça os 3 segundos? Vou fazer. 1, 2, acelera!